Olá, esse é o Brasil Jurídico. Hoje vamos fazer questões de direito civil. Se precisar, pause o vídeo. Questão 1. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Segundo o artigo 19 do Código Civil, o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Questão 2. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Segundo o artigo 205 do Código Civil, a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Questão 3. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Segundo o artigo 209 do Código Civil, é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Questão 4. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, não se presumem pagos os juros. Verdadeiro ou falso? Falso. Segundo o artigo 323 do Código Civil, sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. Questão 5. O devedor responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, ainda que expressamente não se houver por eles responsabilizado. Verdadeiro ou falso? Falso. Segundo o artigo 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Questão 6. O transportador, uma vez executado o transporte, tem direito de retenção sobre a bagagem de passageiro e outros objetos pessoais deste, para garantir-se do pagamento do valor da passagem que não tiver sido feito no início ou durante o percurso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Segundo o artigo 742 do Código Civil, o transportador, uma vez executado o transporte, tem direito de retenção sobre a bagagem de passageiro e outros objetos pessoais deste, para garantir-se do pagamento do valor da passagem que não tiver sido feito no início ou durante o percurso. Questão 7.
As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, podendo, de regra, se recobrar a quantia que voluntariamente se pagou. Verdadeiro ou falso? Falso. Conforme o artigo 814 do Código Civil, as dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor ou interdito. Questão 8. Cabe ao marido e aos avós paternos o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Verdadeiro ou falso? Falso. Segundo o artigo 1601 do Código Civil, cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. A legitimidade ordinária ativa da ação negatória de paternidade compete exclusivamente ao pai registral por ser ação de Estado, que protege direito personalíssimo e indisponível do genitor, não comportando subrogação dos avós, porquanto direito intransmissível, impondo-se manter a decisão de carência de ação, mormente quando o interesse dos recorrentes não é jurídico, mas meramente afetivo e patrimonial. Recurso especial número 1.328.306 DF. Questão 9. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Conforme o artigo 2018 do Código Civil, é válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Questão 10. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 3 pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Verdadeiro ou falso? Falso. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade.